Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 11 de outubro. Eu sou o pastor Fábio e eu desejo que você seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Ministério Zoe. Quero convidar você a se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito, e fazer parte desse canal que tem crescido a cada dia e que todos os dias nós temos a palavra de Deus, momento de oração, lives ao vivo, para poder estar trazendo palavras de fortalecimento, direção, alinhamento com o Senhor. Amém? E nós começamos o nosso dia, aqui no canal Ministério Zoe, trazendo o nosso devocional de hoje. E o nosso devocional de hoje, queridos, ele é um devocional muito especial, pois ele tem tudo a ver com tudo isso que nós estamos vendo e ouvindo todos os dias, agora nesses últimos dias, nessa semana, que é nada mais, nada menos do que a volta de Cristo. Quando ele volta? Quando será que Jesus volta? Será que tudo isso que está acontecendo, queridos, é realmente sinais de que a volta de Cristo está próxima? Quando que isso vai se dar? Então eu quero trazer essa palavra, esse devocional para você, para que você possa meditar nessa palavra de hoje. E eu quero trazer esse devocional de uma maneira como Jesus trouxe, através de uma parábola. No capítulo 24 de Mateus, nós vamos ver basicamente Jesus falando sobre o fim dos tempos, sobre os sinais que iriam marcar o início do fim dos tempos. E depois ele fala, para finalizar o capítulo 24, dizendo que o dia e a hora são desconhecidos. Mas para poder explicar toda essa logística, para poder explicar tudo isso, Jesus, muito sabiamente, ele usa algo que acontecia muito naquele tempo e ele simulou, colocou ali em forma de parábola para nos ensinar quando se dará a volta dele e como que nós devemos nos comportar. Por isso, ele contou a parábola das 10 virgens. E é esse o tema da nossa mensagem de hoje, a parábola das 10 virgens, que está registrado no livro de Mateus, capítulo 25, verso do 1 ao 13. Eu peço que você possa abrir sua Bíblia, que você possa me acompanhar e que a gente possa ler e meditar juntos essa palavra. Pode ter certeza que se você meditar junto comigo, Deus vai te dar visões diferentes, vai dar interpretações, aonde com certeza vai ser algo especial para você, e isso faz muito bem para a tua vida. Amém? Então vamos lá, abre sua Bíblia, Mateus 25, verso do 1 ao 13. E diz assim, O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não os conheço, não as conheço. Portanto, vigiem,
porque vocês não sabem o dia nem a hora. Queridos, Jesus ele foi tão sábio em poder falar essa parábola, porque ele nos mostra ali claramente um casamento judaico, como que se dava naquele tempo. Então, como que se dava o casamento judaico naquele tempo que ele ilustrou o final dos tempos? Então, tinha a noiva, tinha um noivo, e era comum o noivo, ele poder, no seu noivado, conhecer a sua noiva, ir lá jantar. Ele saía alta hora da noite com seus amigos, e quando o noivo estava chegando, as virgens, que eram as amigas, as damas ali que ali estavam, elas iam com suas candeias acesas de encontro com o noivo, e elas vinham iluminando o caminho do noivo, até a casa da noiva, até esse encontro glorioso. E ali eles entravam, festejavam o noivado. Então era basicamente isso, o noivado, o encontro dos noivos, né? Naquele tempo, num casamento judaico, um noivado judaico naquele tempo. Era assim que era feito. Só que Jesus ele colocou algumas pitadas a mais nessa parábola, porque ele colocou ali 10 virgens, que possivelmente era a quantidade mínima de pessoas, né, de damas que deveriam acompanhar o noivo, iluminando o caminho, e ele devia fazer parte do ritual desse casamento judaico. Então ele colocou ali 10 virgens, 10 damas, aonde elas estariam com suas candeias. Porém, queridos, Jesus ele coloca esses pontos de uma maneira muito inteligente. Ele diz que dessas 10, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. O que eram insensatas, queridos? Insensatas são aquelas pessoas que ficam contando com a sorte. São aquelas pessoas que querem fazer apenas o mínimo para alcançar algo, para alcançar um objetivo. Mas tinham ali 5 que eram sábias, que eram prudentes, que não sabiam quando o noivo ia vir. Então o óleo que elas tinham na candeia podia ser que durasse, podia ser que pudesse ser o tempo suficiente para o noivo chegar? Sim. Mas elas levaram mais óleo em vasilhas porque elas pensaram, e vai que o noivo se atrasa? E vai que o noivo chega mais tarde? Nós teremos óleo suficiente para poder acompanhar e para poder cumprir com aquilo pela qual nós fomos chamados, que é iluminar o caminho do noivo. Então, 5 delas foram sensatas, passou-se as horas, elas se cansaram, desanimaram, adormeceram e simplesmente chegou uma hora onde alguém gritou, o noivo está chegando. E elas acordaram, todas elas acordaram, mas 5 delas tinham simplesmente óleo, azeite, o suficiente para poder colocar na sua candeia. E 5 não tinham. E queriam que aquelas que eram prudentes dividissem o óleo com elas. Isso nos mostra muito claramente, queridos, que a volta de Cristo, a vinda de Cristo que está tão próxima, referente a todos os sinais que nós estamos vendo, nós vamos encontrar pessoas. Quando Jesus ele colocou 5 prudentes e 5 insensatas, colocou ali 2 tipos de pessoas a qual vão entrar no reino de Deus e as quais não irão entrar no reino de Deus. As pessoas que muitas vezes, porque eu sou crente, porque eu sou cristão, porque eu tomo ceia, porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu carrego a Bíblia, acha que isso é o suficiente? Essas pessoas são as insensatas, que fazem apenas para cumprir um ritual. Mas as prudentes, queridos, são aquelas pessoas que não se cansam de buscar a presença de Deus e se encher do Espírito Santo de Deus, que pode ser representado por esse óleo, o qual elas levavam em vasilhas. Elas se enchiam, se encharcavam desse óleo, da presença do Espírito Santo. Isso faz com que elas pudessem se manter prudentes, vigilantes e preparadas para a chegada do noivo.
Mas os insensatos, as insensatas no caso, que eram as virgens, as insensatas achavam, não, basta a gente estar aqui, daqui a pouco ele chega mesmo, eu acho que o óleo que a gente tem aqui é o suficiente. São aquelas pessoas que acham que porque se batizaram, aceitaram Jesus na igreja, numa grande igreja, uma igreja bonita, já é o suficiente. E aqui nós vamos ver que não é o suficiente. Nós precisamos fazer muito mais para poder esperar a volta de Cristo, que é uma volta que nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas a verdade é que nós sabemos que todos os sinais estão se cumprindo. E se todos os sinais estão se cumprindo, a volta dele está próxima. Então não é momento de desanimar, não é momento de você retroceder, não é momento de você parar e querer dar voltinha no mundo. É tempo de você se manter vigilante. Vigilante. Perceba que no final dessa parábola, as 5 prudentes entrou com o noivo, foi festejar junto com o noivo, foi fazer parte daquela festa. Mas 5 que estavam despreparadas, insensatas, tiveram que buscar azeite. E mais tarde bateram lá na porta lá. Bateram na porta e simplesmente, nos deixa entrar, nós fazemos parte das virgens lá que estavam te esperando, mas nós tivemos aqui um pequeno contratempo. O que simplesmente o noivo falou? A verdade é que eu não as conheço. Por que não as conheço? Porque elas não cumpriram com aquilo que era o ritual. O ritual é que tivesse 10 e que as 10 estivessem preparadas. A verdade, queridos, é que tudo isso está proposto para toda a humanidade. Mas só uma parte da humanidade é que está preparada para a volta de Cristo. A outra parte está agindo como verdadeiros insensatos, com as suas ideologias, com as suas enganações, com as suas ilusões. Mas falam que Jesus vai voltar há tanto tempo, até hoje não voltou. A verdade, queridos, é que antes da volta de Cristo, Jesus já vem batendo a porta há muito tempo. Mas um dia tudo isso vai se reverter e os insensatos é que vão bater a porta. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, uma carta que foi mandada à igreja de Laodiceia, verso 20 diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas vai chegar um tempo que isso vai se reverter, o noivo já chegou, o noivo já pegou os prudentes, já levou para o céu, e muitos vão querer falar, mas e eu? E eu, Senhor? Vão bater na porta, e eu, Senhor? Por favor, deixa eu entrar. E a verdade é que Jesus vai falar, eu não os conheço. Quanto tempo Jesus tem dado para as pessoas se tornarem pessoas prudentes, vigilantes, mas, na verdade, estão cada vez mais distantes do Senhor e não estão atentos, como nós estamos vendo, queridos, na mídia, estamos vendo aí na internet, as pessoas festejando, as pessoas querendo impor suas ideologias, as pessoas rindo, tirando sarro. Mas a verdade é que você que está guardando tudo isso, que está se mantendo vigilante, Jesus vai vir, vai voltar e vai te levar. Vai me levar, vai levar você, vai levar sua casa. Eu profetizo que vai levar sua casa, a sua família, as pessoas que você ama. Mas vai ter muitos que são os insensatos, que vão ficar para fora. E a Bíblia, no mesmo livro de Apocalipse, ela nos fala que para fora, do lado de fora, ficarão todos aqueles que praticaram mal, que estavam amarrados no pecado, os enganadores, os idólatras, os feiticeiros. Esses não vão entrar, os mentirosos. Então não pense, queridos, que basta eu me batizar, dizer que eu sou crente, que já está tudo certo, eu já faço parte das virgens prudentes. Não. Eu tenho que agir com prudência. Eu tenho que agir, ter vida, estilo de vida com prudência.
Porque a parábola das 10 virgens, ela relata de tantas parábolas que Jesus nos conta sobre o reino de Deus, como é comparado o reino de Deus. A parábola das 10 virgens, na minha opinião, ela é a que mais relata a preparação do verdadeiro cristão. Do verdadeiro cristão. Quando eu falo verdadeiro cristão, não falo daquele que está na igreja. Aquele que vive um verdadeiro cristianismo. Que você guarde essa palavra com você. Que você vigie, guarde, seja prudente. Busque o Senhor. Se encha do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus voltar, com certeza você vai ser contado como os prudentes. Amém? Vamos orar, queridos? Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar, Pai, esse dia 11 de outubro diante do Senhor, consagrar ao Senhor, Pai, a nossa casa, a nossa família, consagrar tudo aquilo que o Senhor nos confiou, nos abençoou, Pai. Entregamos diante do Senhor esse dia, consagramos ao Senhor a nossa saúde, as nossas finanças, o nosso trabalho, nosso casamento, nossos filhos. Colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa saída e a nossa chegada e pedimos a proteção, que a proteção do Senhor, as mãos do Senhor estejam ao redor da nossa vida, ao redor da nossa casa, nos guardando e nos protegendo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor por esse dia. Clamamos ao Senhor por esse dia 11 de outubro, onde nós possamos, Pai, ser contados como os prudentes na volta do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós agradecemos, te louvamos e te adoramos. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e uma excelente quarta-feira em nome de Jesus. Tchau, tchau.